Bom, pessoal, é, espero que tudo esteja bem aí com vocês e dando continuidade às nossas atividades. Hoje nós vamos falar especificamente sobre uma abordagem para a anatomia da cavidade bucal, mas uma abordagem relacionada à semiologia oral, não é? Então, não é uma aula simplesmente de anatomia da boca, é uma aula diferente, porque ela não visa muito a questão do conteúdo anatômico por si, e sim um conteúdo relacionado à aplicação à semiologia oral. Então vamos pensar em, assim, de cara o que vem a ser isso, né? Para quem não sabe ainda o que é semiologia, é aquela disciplina, né? É aquela especialidade que está relacionada diretamente ao diagnóstico, ao diagnóstico de doenças, de patologias. E esse diagnóstico é baseado no exame físico e nos exames complementares. Nós vamos basicamente falar agora sobre a anatomia da cavidade bucal, né, aplicada ao exame físico da cavidade oral. Então, a gente não consegue diagnosticar algo que é uma doença sem que nós tenhamos o conhecimento relacionado ao que é normal. Então, a anatomia estuda o normal, com algumas possibilidades de variações anatômicas. E a semiologia busca, excluindo o que é normal, identificar o que é patológico. Então, basicamente, é isso que nós vamos fazer aqui na nossa aula, falar o que é normal no exame físico, não é? E tecer alguns comentários para que, quando vocês estiverem diante do paciente de vocês no exame físico, vocês possam discernir: olha, isso aqui não é normal. Se isso não é normal, enfim, isso é patológico, e aí a gente precisa identificar o que vem a ser essa patologia, tá joia? Então, Tem uns alunos querendo entrar, professor, esperando a permissão. esperando entrar, não está aparecendo aqui para mim, não. Só apareceu agora um. André e Manuela. Agora apareceu só Hugo, apareceu apenas Hugo aqui. Não sei se ele está com o link atual, o link de hoje, né? Pode ser que tenha diferença desses links. No momento, agora, somos 54 e não aparece ninguém. Espera aí, deixa eu ver aqui. Espera aí, agora está aparecendo. Manuela e André Vinícius. Bom, eu acho que agora vai dar certo. Certo, obrigada. Bom, pessoal, se nós formos para os livros de anatomia, certo? A cavidade bucal é uma cavidade irregular que fica situada no centro do terço inferior da face e que ela comunica o meio externo à orofaringe, certo? Comunica o meio externo à orofaringe. Bom, essa cavidade ímpar, única, irregular, central, ela é dividida pelos arcos gengivo-dentários. Então aqui eu tenho o arco gengivo-dentário superior, aqui eu tenho o arco gengivo-dentário inferior. Tudo que está localizado posteriormente a esses arcos gengivos dentários, nós chamamos de cavidade bucal propriamente dita. E esta cavidade aqui, que está situada externamente aos arcos gengivos dentários superior e inferior, entre eles e as bochechas lateralmente, e entre eles e os lábios superior e inferior anteriormente, né, essa cavidade em forma de fenda aqui, nós chamamos essa cavidade de cavidade do vestíbulo ou cavidade vestibular. Então, só recapitulando, a cavidade bucal ou boca
é dividida pelo arco gengivo-dental superior e inferior em duas outras cavidades. A, a cavidade bucal Ei, propriamente tipo dita, que está assim, um dia situada mais desse, eu profundamente, tava numa aula, e a aí cavidade do demorou, vestíbulo, que está tipo, localizada mais demorou umas 3 horas e meia, externamente. eu tava com o computador ligado e tal, em cima do livro, e Quando aí, véi, do nada, tem uma pessoa com o microfone aberto, vamos fechar aqui. Então, peço aí que todos procurem verificar se os microfones estão fechados, tá bom? Vamos adiante. Então, aqui nós temos uma situação em que, com os dentes em contato, quando nós deglutimos, nós adquirimos uma posição chamada posição de relação central e oclusão central. E quando nós estamos com a mandíbula elevada, com os dentes em contato, quando nós deglutimos, e nós fazemos isso mais de 2.300 vezes por dia, a cavidade do vestíbulo comunica-se com a cavidade bucal propriamente dita através de pequenos espaços como esses que eu estou apontando aqui, são chamados de espaços interdentais. E lá atrás, aqui atrás, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, certo? Ocorre uma comunicação um pouco mais ampla, atrás do último dente, que geralmente é um dente molar, e à frente da borda anterior do ramo ascendente da mandíbula, daquela região também do ligamento pitérigo-mandibular, esses espaços aqui, um de cada lado, são chamados de espaços retrodentais. Alguns autores chamam de espaço retromolar, que aí nós vamos ter um do lado direito e outro do lado esquerdo. Bom, mas na maior parte do dia, os dentes não ficam em contato. E quando eles não ficam em contato, a cavidade bucal propriamente dita, ela se comunica com a cavidade do vestíbulo através de um espaço bastante amplo, né? Então, comunica-se geralmente de forma bastante ampla, né? Só no momento da deglutição é que ocorre isso aqui, que essa comunicação ocorre apenas por esses pequenos espaços que eu acabei de relatar para vocês. Bom, quando nós observamos aqui esse arco gengivo dental superior e inferior, não é? Ele possui algumas características de normalidade anatômica, né? O fato de que cada arco desse é composto, como o próprio nome já diz, pelo elemento dental, certo? A raiz do elemento dental não é visível, é apenas a coroa clínica, o que nós chamamos de coroa clínica dos elementos dentários. E, além disso, nós temos a gengiva, certo? Essa gengiva que rodeia, né, a coroa do elemento dental, ela é chamada de gengiva marginal. E entre um dente e outro temos uma proeminência denominada de papila interdental. Então nós temos as papilas, são essas estruturas triangulares aqui que nós podemos evidenciar. Nessa região da gengiva marginal, entre a gengiva marginal e o dente, existe um pequeno sulco. Esse sulco tem poucos milímetros, 2 milímetros de profundidade em condições normais. E esse sulco, ele é um pouco mais profundo, obviamente, na região das papilas interdentais. Então, se ele tem 2 milímetros aqui, aqui, a depender do tamanho da papila, ele vai ter os mesmos 2 milímetros, mais essa questão do ápice aqui da papila, que aumenta um pouco mais. Digamos que isso venha se transformar em 3, 4 milímetros de profundidade. Ok? Então, isso é uma situação de normalidade. E observem que essa gengiva marginal, ela tem uma coloração rósea, na maioria dos casos, e depois, então nós vamos ter mais ou menos uns 2 milímetros de um róseo um pouco mais escuro, e depois vamos ter alguns milímetros, cerca de 3 milímetros, do que nós chamamos de gengiva aderida. É a parte da gengiva que está diretamente fixada, através de fibras colágenas, no osso alveolar, tanto na cortical vestibular quanto na cortical
palatina dos processos alveolares, das maxilas e da mandíbula. Essa gengiva aderida, observem que ela tem um aspecto róseo, mas um pouco mais pálido. Um aspecto mais róseo pálido, certo? Um aspecto róseo pálido. E devido à presença desse tecido conjuntivo, dessas fibras colágenas que fixam ela no osso alveolar, ela tem um aspecto pontilhado, vários pequenos pontos que os autores relatam como um aspecto em casca de laranja, né? Se você pegar uma laranja, né, você vai ver que a superfície externa da casca da laranja tem vários pequenos pontinhos e isso dá essa característica de normalidade a essa gengiva aderida, que alguns autores também utilizam o nome gengiva inserida. Vejam que depois desses 3 milímetros aproximadamente de gengiva aderida ou inserida, eu tenho uma linha de transição que separa o que é gengiva para o que vai ser acima, certo? O que nós chamamos de mucosa alveolar, Então, e essa linha tênue que separa o que é gengiva inserida para a mucosa alveolar, nós denominamos de linha mucogengival. Linha mucogengival. Podemos observar que tanto na gengiva inserida quanto na mucosa alveolar, nós temos a presença de vasos sanguíneos que são muito mais visíveis na mucosa do que na gengiva inserida. Então, a diferença de mucosa para a gengiva inserida é tão somente o grau de ceratinização e o fato de que a gengiva inserida está aderida ao osso, enquanto a mucosa ela desliza sobre o osso. Então, isso faz com que nós possamos visualizar por transparência pequenos vasos sanguíneos na mucosa alveolar. Então, um outro aspecto também que vale a pena ressaltar é o fato de nós termos colorações distintas, né? A gengiva inserida tem uma coloração mais pálida, a gengiva marginal um pouco mais para o vermelho, um vermelho mais claro, e a mucosa alveolar para uma situação de um vermelho mais forte, ok? Então, por que que isso é importante? Porque se você tem alteração de coloração ou de volume dessas estruturas, você deixa de estar dentro de uma situação de normalidade e você passará a ter uma situação patológica. Então, se uma pessoa tem, por exemplo, uma inflamação na gengiva, que nós chamamos de gengivite, né? Provavelmente, digamos que a gengiva marginal vai estar aumentada de tamanho, talvez as papilas também, muito mais vascularizadas, os vasos sanguíneos mais dilatados, o que pode acontecer até a formação de, digamos assim, de sangramentos espontâneos ou provocados. Então, a pessoa chega e diz assim, quando eu escovo os dentes, minha gengiva sangra. Quando eu uso fio dental, minha gengiva sangra. Isso é normal? Não, isso não é normal. Né? Tem alguma coisa aí, a gengiva está inflamada ou a pessoa está exercendo uma força excessiva quando da utilização da escova e quando da utilização do fio dental. Tá joia? Podemos observar também que existem algumas alterações, né? Podem existir alterações que nós chamamos de alterações raciais, né? Que são as pigmentações melânicas. Então vejam que aqui nós temos o fato de que tanto as papilas como a gengiva inserida, né, aparecem numa coloração, né, mais escura. Mas isso não é patológico. Isso é uma variação anatômica. É uma pigmentação melânica que ocorre em indivíduos, não é, que têm uma matriz mais oriunda
da raça negra. Então, nós temos aqui, e isso é normal. Então, veja que ocorre uma alteração na pigmentação das papilas, da gengiva marginal e da gengiva inserida, mas a mucosa alveolar tem a mesma coloração. A mucosa alveolar possui a mesma coloração, ok? Aqui só para mostrar, numa vista lateral, o que nós já falamos, né? A presença das papilas interdentais, a presença da gengiva marginal, a presença da gengiva inserida, da linha mucogengival e a presença da mucosa alveolar. A presença da mucosa alveolar. Então, se vocês depois, né, tocarem, se autoavaliarem, né, e passarem o dedo de vocês aqui nessa região da mucosa alveolar, vocês vão sentir em alguns elementos dentários, na região de alvéolos de alguns elementos dentários, inclusive a presença de relevos, que eles externam o quê? As eminências alveolares das raízes dos respectivos dentes. Então, isso é fácil de ser palpado na região dos incisivos, tanto superiores e inferiores, principalmente em nível dos dentes caninos. Então, na região dos dentes caninos, tanto superiores quanto inferiores, é bem fácil de perceber, né, essas saliências que estão ali por baixo da mucosa alveolar e da gengiva inserida. Ok? Vamos adiante. A cavidade bucal, ela é, né, dividida em paredes. Nós temos a parede anterior, que é formada pelos lábios, a parede posterior, que é o palato mole, duas paredes laterais, também denominadas de bochechas, a parede superior, que é o palato duro, e a parede inferior, que é o soalho bucal. Então aqui nós temos uma vista da parede anterior, dos lábios, tá certo? Essa parede anterior, ela é formada por duas pregas musculares e membranosas compressíveis, onde o lábio superior é um pouquinho menor, o lábio inferior um pouquinho maior. Possui uma face externa, que é essa que nós estamos visualizando aqui. Possui uma face interna, que diferentemente da face externa, que é formada por pele, na face interna eu tenho uma mucosa, certo? E nós temos uma margem livre, que é essa área e essa, e nós temos uma margem aderida, que é o que adere essa prega, que é o lábio superior e o lábio inferior, ao tecido mole da face. Então, a foto aqui é de uma pessoa jovem, mas nós podemos observar que a margem aderida é formada por essa linha aqui, ó, que passa aqui na região da asa do nariz, na porção mais posterior da narina, do septo nasal, as mesmas regiões do lado oposto, e aqui da linha, peraí, meu ponteiro aqui sumiu. Aqui a questão dessa linha divisória entre o lábio superior e a bochecha, chamado de sulco nasogeniano. Então, tem um sulco nasogeniano de um lado, o sulco nasogeniano do outro lado. A morfologia externa do lábio, ele é formado por pele. Essa pele, certo? Ela tem a presença de orifícios de abertura de algumas glândulas sudoríparas e sebáceas, e nós temos também a presença de folículos pilosos muito delicados nas mulheres e folículos pilosos mais espessos nos homens, né, que vão configurar o bigode, digamos assim. Temos a presença de uma estrutura de forma triangular, né, denominado de filtrum, que é uma depressão que possui duas saliências laterais e que termina em uma saliência no lábio superior, denominado de tubérculo do lábio superior. Existe também uma linha, que é o limite entre o que é pele e o que é mucosa do lábio superior,
E essa linha que eu estou delimitando para vocês aqui é denominado de linha mucocutânea. Linha mucocutânea. Observem que a margem livre do lábio superior é formado aqui pelo tubérculo do lábio superior e a presença de duas elevações laterais. Então, eu tenho uma estrutura convexa, que é o tubérculo do lábio superior, e de cada lado uma elevação arqueada côncava, e isso faz com que a linha mucocutânea do lábio superior tenha um aspecto de um arco chamado de arco de Cupido. Arco de Cupido, né? Então, por que a gente está dizendo assim? Tem a pele, tem o tecido celular subcutâneo, que tem glândulas sudoríparas e sebáceas. Aplicado à semiologia, porque se eu sei que ali tem glândula sebácea, eu posso ter patologia de glândula sebácea. Então, se eu tenho um tumor, um aumento de volume nessa região, pode ser um tumor de glândula sebácea. Pode ser um tumor de glândula sudorípara, certo? Então, por isso que a gente tem que entender o que é normal, o que tem anatomicamente ali, porque senão a gente não pode, como é que eu poderia dizer? A gente não pode hipotetizar, nós não poderemos hipotetizar diante de uma patologia. Porque se o paciente chega e tem uma lesão no lábio superior, não é uma lesão de pele especificamente, digamos, não é um nevus, não é, digamos assim, um carcinoma, não é enfim, é algo mais profundo que está subjacente à pele. Eu tenho que imaginar, o que é que eu tenho aí? Ah, eu tenho glândula sebácea e glândula sudorípara. Ah, então pode ser uma lesão de glândula sebácea ou lesão de glândula sudorípara. Isso é impossível, essas hipóteses são impossíveis de serem elencadas se eu não conheço a anatomia da região, certo? O lábio inferior, diferentemente do superior, certo? Ele possui, admitindo aqui mais algumas pessoas na sala, ele possui uma concavidade na linha mediana, que vai se adaptar ao tubérculo do lábio superior quando o indivíduo sela os lábios, e lateralmente eu tenho dois arcos convexos, diferentemente do superior que eu tinha dois arcos côncavos. Por que isso é importante? Porque quando os lábios superior e inferior se encontram, eles se adaptam perfeitamente, né? Eles se adaptam porque o que é convexo no superior é côncavo no inferior, o que é côncavo no superior é convexo no inferior, e eles possuem também, no caso, o lábio inferior possui também a linha mucocutânea. E o ponto de união entre o lábio superior e o lábio inferior são essas estruturas aqui, denominadas de comissuras labiais. E essas comissuras labiais, pessoal, elas vão ter aqui, do ponto de vista semiotécnico, da semiologia, né? Algumas pessoas podem ter alteração de dimensão vertical na face, ou porque perderam dentes, ou porque têm uma deformidade facial funcional, que pode fazer com que haja um acúmulo de saliva nessa região. E esse acúmulo de saliva nessa região pode causar uma inflamação crônica nessas regiões das comissuras labiais, uma queilite, uma inflamação crônica nessa região, chamada de queilite, certo? Isso pode tanto ser por uma questão de perda de dimensão vertical, mas também pode ser por uma questão, digamos assim, de uma infecção fúngica, por exemplo, certo? De uma infecção fúngica pode causar isso aí também, tá joia? O lábio inferior se separa da região do mento por esse sulco aqui, ó, chamado de sulco mentolabial. Sulco mentolabial, que ele tem uma convexidade superior, e de cada lado o lábio inferior se separa das regiões das bochechas, das regiões genianas, através desses sulcos, um aqui e o outro aqui, denominado de sulco lábio marginal. Sulco lábio marginal, ok? Passamos adiante. Profundamente abaixo do tecido celular subcutâneo, os lábios superior e inferior possuem aqueles músculos da expressão que nós já falamos na aula passada, e profundamente a esses
músculos da expressão facial, nós vamos ter aqui a presença de numerosas glândulas salivares acessórias. Numerosas glândulas salivares acessórias. Então, são várias pequenas glândulas diminutas, tá certo? Várias pequenas glândulas que existem tanto no lábio superior quanto no lábio inferior, sendo que as do lábio inferior são as que mais comumente são acometidas por lesões. Não é? Porque se o indivíduo, de repente, sem querer, mordeu o lábio inferior, se o indivíduo, sem querer, traumatizar o lábio inferior porque fica mordiscando a unha, a caneta, enfim, alguma coisa do tipo, o que é que acontece? O ducto excretor dessas glândulas, pequenas glândulas salivares acessórias, elas podem ser obstruídas. E sendo obstruídas, esses ductos excretores, eles vão, a saliva que deveria ir para a mucosa, ela vai ficar retida no interior do lábio, formando uma entidade que nós chamamos de mucocele, certo? Uma entidade que nós chamamos de mucocele, como essa aqui que nós estamos aqui visualizando, ó. Aqui eu tenho uma mucocele, aqui eu tenho outra mucocele. Então, se eu tenho um paciente que tem um aumento de volume nessas regiões, de lábio inferior, não é? Histórico de trauma, mais de 15 dias que não cicatriza, episódios de aumento de volume e de discreta sem total remissão, provavelmente eu devo estar diante de uma mucocele, que é o quê? É uma dessas glândulas que teve o seu ducto excretor obstruído e a saliva está ficando dentro da própria glândula e do próprio tecido. Então, nesse caso, é necessário a remoção cirúrgica, né, desses pequenos tumores que se tornaram essas glândulas, né, para que possa ser, obviamente, encaminhado para histopatológico para se ter a confirmação da nossa hipótese diagnóstica, tá certo? Aqui só para mostrar para vocês, pessoal, o Professor, seguinte, com licença, pode surgiu uma falar. dúvida de Júlia. O que se faz quando há acúmulo de saliva nas comissuras? Então, Júlia, vê só. Primeiramente, tem que se identificar o que está causando isso. Na maioria dos casos, isso não é para acontecer, ok? A não ser assim, por exemplo, eu estou aqui falando, aí de repente pode ficar um pouquinho de tecido de saliva acumulada nas minhas comissuras. Mas é porque eu estou falando muito, eu estou deglutindo pouco. Em situação de normalidade, Júlia, isso não é para acontecer, a não ser quando o indivíduo tem um problema chamado especificamente de redução da dimensão vertical. O que é dimensão vertical? Vamos entender aqui grosseiramente. Eu tenho uma medida aqui do meu terço inferior da face, ó, que vai aqui, né, da região da base do nariz, aqui é a região do meu mento, ok? Isso é uma altura, digamos que essa seja a minha dimensão vertical. Eu tenho uma dimensão vertical chamada dimensão vertical de repouso. O que é? Estou aqui em repouso, ó. Em repouso, a gente já conversou quando nós falamos sobre articulação temporomandibular. Nós conversamos que em repouso os dentes não se tocam, eles ficam um pouquinho afastados. Digamos que eu tenha, na minha dimensão vertical de repouso, uma situação onde eu tenho uma perda de dimensão vertical, geralmente causada por perdas de dentes. Então, digamos que eu fosse desdentado, e enquanto desdentado, o que é que aconteceria? Enquanto desdentado, eu teria uma redução da dimensão vertical minha de repouso. Então, essa altura que eu tenho aqui, Júlia, ela seria reduzida. E eu fecharia a minha boca mais do que eu fecho hoje. Porque hoje, ó, quando eu degluto, eu chego a esse ponto. Se eu não tiver dente, ela vai fechar mais ainda. A mandíbula vai elevar mais ainda. E isso vai causando essa redução da dimensão. As minhas comissuras vão ficando arqueadas para baixo e a saliva vai ficando acumulada aqui nessa região. Tá certo? Não sei se eu consegui responder. Não sei se você compreendeu, mas seria basicamente o fato de a pessoa fechar. Ela, Pode falar. ela entendeu sim, está agradecendo. Ok,
Tá, joia. Então, nesses casos, Júlia, a pessoa tem que ter uma reconstituição da dimensão vertical. Se a pessoa perdeu os dentes, ela precisa, de repente, colocar implantes, próteses, alguma coisa para recuperar a dimensão vertical que foi perdida. Se isso acontece porque a pessoa tem um problema ósseo na face de dimensão vertical, talvez essa pessoa precise fazer uma cirurgia ortognática. E aí essa pessoa teria que fazer uma cirurgia ortognática, enfim, já é uma outra situação, tá bom? Bom, aqui só para mostrar para vocês que a mucosa, tanto do lábio superior quanto do lábio inferior, a mucosa do lábio, ela termina em um sulco, chamado de fórnice superior e fórnice inferior. Esse sulco é o momento que essa mucosa que vem do lábio, ela dobra e continua com a mucosa que está com a mucosa alveolar. Então, esse aqui é um sulco. Esse sulco é chamado de sulco gengivo-labial, quando nós estamos nos lábios superior e inferior, e gengivo geniano, quando nós estamos nas regiões posteriores, certo? Gengivo labial e gengivo geniano. Então, olha aqui, isso aqui é o sulco gengivo labial inferior desse paciente. Ó. Aqui é o sulco gengivo labial inferior. Esse sulco é importante, ele é chamado de fórnice. Quando vocês forem realizar anestesia local em odontologia, digamos que eu queira anestesiar aqui esse dente, geralmente a gente coloca aqui, ó. A gente vai colocar aqui a pontinha da nossa agulha aqui, ó, no fundo do sulco gengivo labial inferior, próximo à raiz desse dente. E vejam que em alguns lugares esse sulco ele encontra-se interrompido. Veja aqui, ele está interrompido por um feixe fibroso que vai do lábio para o processo alveolar. Esse feixe fibroso, todo mundo tem na linha média, né, chamado de freio labial superior e freio labial inferior, respectivamente. Esses freios, a depender do grau de posicionamento, encurtamento, dimensão deles, podem causar problemas como diastemas, que são afastamento dos dentes. Alguns outros problemas podem ser visualizados aí se essa inserção desses freios for muito forte. Tá joia? Lateralmente a esses freios, pessoal, nós podemos ter outros pseudos freios, que na verdade representam a inserção de alguns músculos. Então, a gente só consegue visualizar essas inserções musculares aqui quando nós distendemos os lábios e as bochechas. Vamos chamar isso aqui de bridas musculares, tá certo? Então, isso também é normal. Algumas pessoas podem ter mais, outras menos, mas aqui nós temos uma situação de uma brida muscular. Isso aqui, essa brida, ela é causada aqui especificamente, né? Você vê que aqui do lado direito é um pouco mais forte que o lado esquerdo. Poderia não ser tão fácil de ser visualizada assim, isso depende de cada pessoa, mas essa aqui é da inserção, da origem superior do músculo bucinador desse paciente, entendeu? Então, aqui nós temos essa situação, aqui nós temos essa situação. Então, esse sulco gengivo labial superior e depois o gengivo geniano pode ser, em algum momento, interrompido pela presença dessas bridas musculares aqui que nós estamos visualizando. Isso é normal, tá certo? Isso é algo normal. Aqui nós estamos observando, pessoal, a parede posterior da cavidade oral, a parede posterior da boca, chamada de palato mole, certo? Então, esse palato mole, ele tem uma mucosa mais avermelhada, tá certo? Do que a mucosa rósea pálida da gengiva inserida, por exemplo. Porém, se ela tiver excessivamente hiperemiada, excessivamente avermelhada, pessoal, nós vamos estar diante de uma situação onde nós temos uma inflamação nessa região. Porque aqui nessa região nós temos a comunicação, o orifício que comunica a cavidade oral à orofaringe, que é chamado de istmo das fauces. O que é istmo das fauces? Veja, aqui no plano sagital mediano, nós temos essa elevação cilindrocônica, que é a úvula,
Na base da úvula, vocês podem observar que na base da úvula saem duas pregas de cada lado, né? Essa prega aqui, mais lateralmente situada e anteriormente situada, é o arco palatoglosso, e essa aqui, mais medialmente e posteriormente situada, é o arco palatofaríngeo, certo? Então, a base da úvula, o arco palatoglosso e a base da língua determinam um orifício chamado de istmo das fauces. Istmo das fauces. E essa outra abertura aqui atrás, que é formada pela base da língua, pelo arco palatofaríngeo de um lado, úvula e arco palatofaríngeo da outra, é chamado de istmo nasofaríngeo. Então, istmo das fauces, esse anterior, e aqui atrás, posteriormente, o istmo nasofaríngeo. Então, o istmo nasofaríngeo vai separar a oro da nasofaringe e o istmo das fauces, a cavidade bucal, da orofaringe. Ok, pessoal? Então, entre o arco palatoglosso e o arco palatofaríngeo, nós temos uma cavidade chamada de fossa tonsilar, que aloja a tonsila palatina, a amígdala ou tonsila palatina. A parte mais alta dela tem ali a fossa supratonsilar, que tem uma fendazinha que a gente pode aqui observar. Então, quando nós examinamos o nosso paciente, né, quando o paciente chega no consultório odontológico, depois que ele faz toda a anamnese, são aferidos os sinais vitais e tudo mais, nós vamos fazer o exame clínico, desculpe, o exame físico da cavidade oral. E esse exame físico da cavidade oral, como que ele é feito, tá certo? Nós realizamos a parte externa, né? Da cabeça, face, cabeça e pescoço. Depois nós observamos o quê? As paredes da boca. A semiologia faz isso, então, vê os lábios, a face externa, a face interna, os freios, as bridas, o sulco, o arco gengivo dental, as papilas, a gengiva marginal, a gengiva aderida, a mucosa alveolar, né? E também avaliamos a parede posterior da boca. Então, se de repente o indivíduo estiver com uma faringite, né, com uma amidalite, uma tonsilite, uma inflamação da tonsila faríngea, então isso também pode ser visualizado. Isso aqui poderia estar muito hiperemiado, muito avermelhado, poderíamos ter placas esbranquiçadas nessa região, poderia existir a secreção de pus nessa região, né? Então, aí nesse caso aí não é obrigação nossa tratar, mas nós encaminharíamos esse paciente aqui, de repente, para um otorrino, né, para tratar dessa infecção que ele teria aqui na região do orofaringe. Tá joia? Esse palato mole, pessoal, ele tem uma mucosa, porque aqui é uma estrutura que não tem suporte ósseo, né? O palato mole não tem suporte ósseo, por isso que ele é chamado de palato mole. Ele tem uma mucosa voltada para a cavidade oral, que é o mesmo epitélio pavimentoso estratificado da cavidade oral, e ele tem uma outra camada de mucosa que está voltada para a nasofaringe, para as fossas nasais, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é uma mucosa diferente, porque ela é uma mucosa do tipo respiratório, né? Aquele epitélio pavimentoso estratificado, cilíndrico, ciliado, né? Com aquelas célulazinhas caliciformes lá. Então, são duas camadas de mucosa, uma anterior e outra posterior, e nós vamos ter, entre essas duas camadas de mucosa, uma aponeurose. Essa aponeurose ela é formada basicamente pela expansão tendínea do músculo tensor do véu palatino. Próximo, abaixo da mucosa da cavidade oral, nós vamos ter uma grande quantidade de pequenas glândulas salivares acessórias. Então, a gente pode ter aqui, ó, tanto patologia benigna quanto maligna de glândula salivar acessória nessa região do palato mole. Ok? Podemos ter aqui tanto nessa região quanto nos lábios que nós já vimos. A camada muscular é formada tanto pelo tensor levantador do véu palatino,
palato grosso, palato faríngeo e aqui o músculo da úvula. Então, são essas estruturas que nós temos aqui nessa região do palato mole, parede posterior da cavidade oral, ok? Se estiver muito hiperemiado, muito avermelhado, sangrante, com coleção purulenta, obviamente estamos em uma situação de anormalidade. Professor Maria Caroline, ela está com a dúvida. Ela perguntou se o fato de ter estruturas esbranquiçadas com pus na parede posterior se impede a realização de algum procedimento odontológico. Não, se tiver, às vezes as pessoas têm placas esbranquiçadas, são colônias, pequenas colônias de bactérias que se aglutinaram ali. Mas se tiver o pus, entendeu? Se tiver secreção purulenta, aí sim. Se tivermos diante de uma infecção ativa, certo? Não convém que seja feito nenhum procedimento odontológico que não seja de urgência. Então, digamos que o paciente tem uma pulpite, uma dor de dente, um porcárie muito. Então, ali tem que fazer, tem que anestesiar, tem que fazer a abertura coronária para tirar aquele paciente daquele quadro doloroso. Isso é uma urgência. Mas um tratamento eletivo, tipo fazer um canal, fazer qualquer outro procedimento, não está indicado, até porque aquela contaminação que está na orofaringe pode contaminar o seu procedimento na boca também, tá bom? Vamos seguir. Aqui nós temos as paredes laterais, que são duas, direita e esquerda, né? E essa parede lateral é denominada de bochecha. Então, a bochecha seria uma região quadrangular, que cranialmente teríamos uma linha imaginária que passa por baixo do osso zigomático, caudalmente a linha oblíqua externa da mandíbula, anteriormente o sulco nasogeniano e esse aqui o lábio marginal, e posteriormente uma linha imaginária que passa aqui na borda anterior do ramo ascendente da mandíbula. Então, essa é uma região que o normal é que ela seja uma região convexa, nos indivíduos jovens, principalmente, né? Porque tem gordura nessa região. A bochecha ela é uma estrutura convexa. Com o passar do tempo, né, pessoal? A gente falou lá naquela parte da anatomia dos músculos da expressão facial, né, aplicada à harmonização orofacial, que essa gordura ela vai sendo perdida. Pode haver uma perda precoce também dessa convexidade, caso as pessoas venham a perder os dentes nessa região. Né? Perder os dentes, a bochecha que é convexa tende a ficar côncava, né? A pessoa vai perdendo os dentes, isso se não recuperar, né? Se não colocar implantes ou então colocar próteses, vai perdendo isso aí. E com a idade também se perde gordura, tá certo, pessoal? Então, nós temos aqui a superfície externa, a pele. Essa pele é rica em glândulas sudoríparas e sebáceas. Ela possui os folículos pilosos mais delicados nas mulheres e mais espessos nos homens. É uma estrutura que o normal é que ela seja convexa. Por baixo dessa pele, no tecido celular subcutâneo, terminam os músculos, né? Existem músculos da expressão facial que passam aqui, que nós já falamos, né? O músculo risório, o músculo zigomático maior, zigomático menor, são músculos que passam aqui nessa região, essa camada muscular superficial. Mais profundamente, pessoal, nós vamos ter aqui a presença do ducto da glândula parótida, onde nós temos sobre esse ducto a glândula parótida acessória. Então, essa pequena projeção da parótida aqui, tá certo? Ela pode ser acometida por uma lesão, digamos, um tumor, um adenoma, um adenocarcinoma aqui. Poxa, mas como é que tá se a parótida está aqui atrás? Não, a gente tem que lembrar que tem um ducto excretor da parótida e tem uma pequena parótida acessória, geralmente aqui sobre esse ducto, certo? Sobre esse ducto aqui nessa região. Então, o ducto da parótida vem, passa lateralmente, na face lateral do músculo masseter, se curva, né? Repousa aqui sobre o corpo adiposo da boca, ou bola gordurosa, bola adiposa de Bichat, e o que é que vai acontecer? Esse ducto vai perfurar o músculo bucinador, que apesar de ser um músculo da expressão facial, nós já falamos,
que ele é um músculo, ele é uma exceção, um músculo mais profundo, inclusive tem aponeurose, né? Desculpe, tem fáscia, né? Que é uma exceção dos músculos da expressão facial. E o ducto da glândula parótida, ele perfura o músculo bucinador e vai se abrir aqui na mucosa das bochechas, né? Muito próximo aqui do colo do dente segundo molar superior. Então, se vocês passarem a língua, né? Assim na região da mucosa das bochechas, próximo ao segundo molar superior, vocês vão perceber uma pequena papilazinha, uma pequena elevação, que é o orifício, né, do ducto de Stenson, da glândula parótida, que vai estar jogando saliva ali naquela região. Vai estar jogando saliva ali naquela região. Então aqui tem o corpo adiposo da boca, o bola gordurosa de Bichat, né, que é mais proeminente nos indivíduos mais jovens, né? E com o passar do tempo ela vai se retraindo, ela vai se reduzindo, ela vai evoluindo. Algumas pessoas aí têm até essa história de remover isso precocemente. Talvez num determinado momento da vida da pessoa jovem isso seja esteticamente legal, mas depois a conta chega, né? Porque chega uma hora que a pessoa vai querer ter e aí vai ter tirado. Então tem que ter, enfim, bastante cuidado com relação a essas opções que as pessoas fazem, tá bom? Vamos adiante. Aqui nós temos a parede superior da cavidade oral. Na parede superior da cavidade oral... Com licença, Pode professor. falar. Teve uma dúvida de Alessandra. Ela perguntou se afta, herpes e mucocele, no caso de um tratamento caseiro, essas enfermidades iriam se regredir ou precisaria de um tratamento com antibióticos ou até mesmo uma intervenção cirúrgica? Só um segundo. Você pode, porque é um paciente que está numa urgência, eu tive que dar um retorno aqui. Você pode refazer a sua pergunta, por favor? Tudo bem. Ela perguntou com um tratamento caseiro, herpes, afta e mucocele elas poderiam regredir ou se seria necessário fazer um tratamento com antibióticos ou uma intervenção cirúrgica. Vamos lá. Herpes, afta e mucocele, não é isso? Isso. Tá. São 3 entidades diferentes. Né? Herpes é uma virose, existe tratamento medicamentoso e tratamento tópico. Afta é uma outra entidade, não se sabe a causa, mas existe tratamento medicamentoso tópico bastante eficaz. E mucocele, apenas o tratamento cirúrgico que resolve, tá bom? Nos 3 casos, no caso da afta, a maioria dos pacientes não chega a procurar tratamento, se for uma afta pequena, porque é uma entidade que tem um bom índice de resolução espontânea, digamos assim, em 15 dias. O herpes, quem tem, sabe que tem, porque é uma doença recorrente, a pessoa já procurou ajuda em algum momento, já sabe que tem. E a mucocele tem que somente uma pequena cirurgia, não tem outra forma, não tem medicamento para tratar, tá bom? Tá certo, obrigada. Ok. Então aqui nós temos o palato duro, ok? No palato duro, nós temos aqui, o que limita o palato duro é o arco gengivo dental superior. E esse palato duro é chamado de palato duro porque ele possui esqueleto de sustentação. Diferentemente do palato mole, né? O palato duro possui um esqueleto de sustentação. Então, nós temos aqui a presença, se nós formos dividir o palato duro nessa região aqui, digamos, entre os dentes caninos, nós não temos glândulas salivares acessórias abaixo da mucosa, mas na região pós-caninos até o palato mole, veja que há grande quantidade de glândulas salivares acessórias. Lembrando que aonde tem glândula
pode haver patologia de glândula. Então, temos que ter muito cuidado com isso aí. Adenomas, adenocarcinomas, não é? Aumento de volumes. E nessa região, se nós dividirmos o palato em 3 terços, esse terço anterior, não é? Nós vamos ter a presença de pequenas saliências. Essas pequenas saliências possuem uma grande importância odontolegal, né, na identificação das pessoas. Nós chamamos de rugosidades palatinas, né? Então, ninguém, mesmo gêmeos univitelinos, não possuem rugosidades palatinas iguais. Então, o indivíduo pode ser identificado pela presença, pela forma, pelo tamanho das suas rugosidades palatinas. Nós temos uma RAF palatina mediana, que vai desde a base da úvula até a região do forame incisivo, onde nós temos uma papila chamada de papila incisiva, e no terço anterior do palato duro, as rugosidades palatinas de cada lado, com formas diferentes, né? Então, às vezes se encontra um cadáver, né, em avançado estado de putrefação, mas essas rugosidades palatinas podem ainda estar íntegras, né? Então, digamos que essa pessoa foi ao dentista em algum momento da vida, fez alguma moldagem, fez um escaneamento da boca, uma moldagem mesmo com alginato, tem aqueles modelos de estudo no consultório do ortodontista, tal. Então, essas pessoas podem ser identificadas pelas rugosidades palatinas, tá certo? Porque elas, inclusive, a cavidade bucal, propriamente dita, é bastante protegida de intempéries externas, né? Então, digamos que você tem um corpo parcialmente carbonizado, né? O corpo foi encontrado parcialmente carbonizado, mas muitas vezes as rugosidades palatinas podem ainda estar presentes, tá certo? Podem ainda estar presentes, tá joia? Aqui, né? Enfim, mostrando aqui uma situação que antigamente, bem antigamente, era bem comum, viu, pessoal? Restaurações em ouro, né? Então aqui, uma paciente como essa, né? Seria bem fácil de ser identificada, né? O corpo dessa pessoa, né? Porque vários dentes aí todos restaurados em ouro. Já aqui do outro lado, nós temos uma pessoa que não tem cárie nenhuma, não tem nenhum tipo de restauração. Então aqui é bem mais difícil identificar essa pessoa aqui por não ter nenhum sinal, né, de uma restauração específica, nenhum canal feito, nada que possa distingui-la de outras pessoas, né? Então, num caso como esse, as rugosidades palatinas seriam bem mais importantes do que num caso como esse aqui, à esquerda, que é mais fácil de ser visualizado, tá certo? E do indivíduo ser identificado. Então, assim, você como cirurgião dentista, você poderá ser inquirido aí por um delegado, tal, alguém, para enviar para ele a documentação que você tenha de um paciente, porque pode ter sido achado, uma pessoa pode ter sumido, né? E ter sido encontrado o corpo, a alçada, enfim, e isso identificar pelos aspectos odontológicos é bem mais fácil, mais rápido e mais barato do que esperar um exame de DNA, alguma coisa do tipo, né? E quando você faz identificação pela arcada dentária, você não precisa fazer identificação por DNA, né? Então, isso é bem interessante, por isso que eu sugiro a vocês, né, que são mais novos aí, que tenham algum tipo de nuvem, né? Tem vários tipos de nuvem aí, iCloud, OneDrive, Google Drive, Dropbox, né? Então, assim, aí toda a documentação, né, dos nossos pacientes, a gente salva lá na nuvem. Isso é interessante porque a gente não precisa ter um lugar no consultório, muito armário, muita coisa só para guardar documentações. E como hoje é praticamente tudo digital, você deixa lá na sua nuvem e daqui a 10, 20, 30 anos, enfim, não sei quanto tempo vai durar a nossa carreira aí, né? Aí até você se aposentar, tá lá. Até depois que você se aposentar, sei lá, você tá lá aposentado já, de repente alguém chega, olha, porque você tem a documentação do paciente e tal, e aí você tem lá no seu drive, né, na sua nuvem. Isso é bem importante
E, inclusive, pela própria legislação, o dentista tem que guardar isso, tá certo? Então, vamos adiante. Então, aqui só para mostrar, ó, aqui eu tenho o palato duro, né, de uma pessoa desdentada total, e eu tenho isso aqui, ó, isso aqui preso no palato duro da paciente. Bom, isso não é normal, veja. Isso é anatomia aplicada à semiologia da boca. A gente sabe o que é normal e o que não é normal é patológico. Eu não sei o que é isso, mas, enfim, não é normal. Então, a gente precisa diagnosticar, fazer biópsia, encaminhar para especialista, enfim. E, para finalizar, nós temos a parede inferior da cavidade bucal, não é? Nessa parede inferior, nós temos a língua, que é este órgão eminentemente muscular, cujas principais características que nos favorecem na semiologia oral de uma língua normal é identificar que ela possui essa face, chamada de face dorsal, e aqui essa face, chamada de face ventral ou anterior, que é um órgão de uma forma elíptica, que se nós dividirmos em terços, nós temos um sulco, chamado de sulco terminal, em forma de V. Nós temos um sulco terminal aqui, outro sulco terminal aqui, que se encontram formando aqui um forame, chamado de forame cego, que é um resquício do ducto tireoglosso, embriologicamente falando, e que esses 2/3 anteriores, na sua face dorsal, têm um aspecto piloso, pela presença de papilas filiformes. Então, as papilas filiformes, se você olhar a sua língua, né, no espelho, tirar uma foto de perto da sua língua na face dorsal, você vai ver que, diferentemente da face ventral, que é lisa, desprovido de papilas, a mucosa é bem tênue, bem fina. Por transparência, visualizamos vasos sanguíneos, visualizamos aqui as veias da língua, visualizamos veias, visualizamos na face ventral o freio lingual. De cada lado do freio, temos os ductos excretores da saliva, das glândulas submandibulares, olha aqui, ó, de um lado e do outro. Na face dorsal, pela presença das papilas filiformes, são papilas esbranquiçadas, que dão essa característica pilosa, certo? Do dorso da língua. Nós temos algumas papilas que têm uma coloração avermelhada, em forma de amora, certo? São as papilas fungiformes. Nós temos as papilas foleadas, que são essas aqui lateralmente, ó. Ó, papilas foleadas aqui lateralmente. E à frente do V lingual, de 7 a 12 pequenas papilas valadas. Então, tudo isso é normal. Tudo isso que a gente está falando aqui é normal. Papilas valadas, que também possuem botões gustatórios. Aqui nós temos o sulco terminal, de um lado e do outro. O forame cego, um pequeno sulco mediano, às vezes mais ou menos profundo e fácil de ser identificado. E aqui, depois desses sulcos terminais, vejam que a língua perde a sua característica pilosa e passa a ter a presença do que nós chamamos de tonsilas linguais. Nada mais, nada menos, tal qual as tonsilas palatinas, são elevações formadas por tecido linfático, né? São as tonsilas linguais. Nós temos duas, uma direita e outra esquerda. Aqui, posteriormente às tonsilas linguais, é bem difícil de ser identificado no exame comum da cavidade oral, a não ser que a pessoa faça uma videolaringoscopia, é a presença da cartilagem epiglote, e à frente da cartilagem epiglote, nós temos essas valéculas linguais, que são pequenas depressões, uma do lado direito e outra do lado esquerdo, separadas pelas pregas glossoepiglóticas. Aqui, a presença da prega glossoepiglótica mediana, e aqui de cada lado as pregas glossoepiglóticas laterais. Então, uma prega glossoepiglótica mediana com uma lateral
forma uma valécula, uma prega glossoepiglótica mediana com a outra lateral forma outra valécula lingual. Então, essas são as características de normalidade, pessoal. Tudo que você vê diferente. Se você, né, um paciente que chegou para mim agora em junho, nessa época de pandemia, que ele disse, olha, eu me queimei, estou com uma ferida aqui embaixo da língua. E aí ele tinha uma úlcera mais ou menos aqui nessa região aqui, e eu disse, olha, me desculpe, mas isso não é uma queimadura. Você tem uma úlcera, porque seria muito difícil a pessoa colocar um corpo estranho na boca para fazer uma queimadura no soalho da boca, na língua, na face ventral da língua. É uma situação um pouco corriqueira. E então ele disse, o que é que eu tenho? Eu disse, olha, isso aí, a maior probabilidade de ser um câncer, tá certo, na língua, e você já deve ter isso há mais tempo, e de repente você é, teve uma queimadura na boca e você olhou a sua boca, identificou isso aí, achou que foi por conta da queimadura, quando na verdade já era um câncer que já estava aí há um bom tempo e você tem um câncer de língua. E aí a gente faz a biópsia, é um câncer, já está em estado avançado, tem que caminhar para tratamento oncológico e enfim. Então é muito importante a gente conseguir, digamos assim, como é que eu poderia dizer, ter essa visão do que é normal, porque ninguém vai fazer uma biópsia de uma papila valada. Ninguém vai fazer uma biópsia do ducto da glândula submandibular. Será o que é isso aqui? Ah, não sei, pode ser uma doença. Vamos fazer uma biópsia. Faz uma biópsia aqui e secciona o ducto da glândula do paciente, enfim. Por quê? Porque não conhecia a anatomia do que é normal. Parece absurdo, pessoal. Estou contando porque eu já vi, tá certo? Já vi acontecer. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com essas coisas. Precisamos conhecer a anatomia do normal, porque conhecendo a anatomia do normal, nós vamos, como é que eu poderia dizer? Conhecendo a anatomia do normal, vai ficar bem mais fácil de a gente identificar a anatomia do patológico, ok? É, bom, alguma dúvida? Não dúvidas? Não Não dúvidas? surgiu nenhuma dúvida. Então eu vou deixar a Amanda como host aí, a Amanda vai fazer a frequência e vai mandar para mim, como sempre. Tá bom, pessoal? Então, até mais. Bom dia a todos. Até a próxima semana. Forte abraço.